Boa noite. Dando continuidade à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos aqui continuar falando mais um pouquinho sobre as bem-aventuranças, com um foco maior no capítulo 8, oitavo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração, naquela passagem em que Jesus convida as crianças ali a estarem junto deles, né? Dele. Porque quando Jesus estava ali na sua pregação, as pessoas, todo mundo, né, queria estar ali próximo dele. Todos queriam, e era muita gente. E assim, até pelo momento histórico, né? Sempre os homens tinham ali a supremacia nesse sentido, os homens estavam ali sempre mais próximos de Jesus, né? E as mulheres acabavam ficando mais afastadas ali com as crianças, mas elas iam e levavam seus filhos, né? Mas não conseguiam chegar perto, mas gostavam, queriam, né? Tinham esse desejo, tinham essa vontade, assim como Zaqueu, né? Tinha vontade de chegar perto, mas ele era baixinho, ele era pequeno, precisou subir numa árvore. Então essas mulheres levavam seus filhos e elas tinham desejo de estar ali, mas a mulher sempre foi ali muito oprimida, não podiam, não deixavam, né, chegar perto. E as crianças que estavam sempre ali acompanhadas das mães, por consequência também não podiam chegar, né? E no momento em que estava numa reunião dessas ali, todo mundo ali, Jesus, né, por ali, e aquela aglomeração em torno dele, as crianças estavam querendo se achegar, né? E aí os homens que estavam ali próximo, né, começaram a afastar as crianças. Um costume que eu cheguei a pegar isso na minha infância. Hoje, graças a Deus, parece que os tempos estão mudando, né? Porque hoje a gente olha para as crianças, se por um lado às vezes a gente ainda falha, né, como pais ainda cometemos algumas falhas aí, e a pior delas é não apresentá-las a Jesus, é a pior falha que nós cometemos, muitos de nós. A gente se esquece de cuidar dessa parte, né, de apresentar nossos filhos, apresentar Jesus para os nossos filhos. Nós cometemos essa falha, a gente simplesmente, né, se esquece, acha que é na igreja ou no centro que vai ter que aprender a fazer o Pai Nosso, e olhe lá, né? Então a gente se esquece muito disso. É um erro muito grande. Mas por outro lado, a gente percebe que as crianças, pelo menos a gente vê que às vezes tem tido, as ciências aí têm mostrado a importância da gente olhar para a criança, enxergar na criança um ser humano que tem ali ponto de vista, que deve ser ouvido, que a opinião dele tem que ser levada em consideração, que ele deve, e obviamente que a gente tem que ensinar, orientar essa criança, né? Mas que a criança ela precisa ser ouvida. Né? Ouvir a criança não significa ser pais permissivos, é bem diferente, mas é olhar para aquele ser, olhar para aquele espírito, né? Não como que eu estava falando aqui na minha época, quando eu era criança, é uma coisa assim que eu percebia muito, né? As crianças não podiam participar das conversas. Ai, sai daqui, isso aqui, né, menina? Não sai daqui, menina. Isso aqui não é conversa para criança. Vocês não sabem de nada, sabe? Assim, a criança ficava à parte de tudo. Às vezes um problema em família, a criança tinha que ser poupada, não podia se falar, como se as crianças fossem ali pequenos idiotas, né, equiparados até aos animais de estimação da casa, que não podiam opinar, não podiam saber, não se podia falar nada claramente, né? Então a gente percebe que vem tendo uma melhora nesse sentido, ao mesmo tempo que ainda se comete muitas vezes o erro, a modernidade acaba cometendo o erro de, ao ouvir a criança, muitas vezes ouve sendo permissivo, né? Ouve assim, fazendo todas as vontades e todos os desejos.
Então tem coisas aí a se ajustar, né? E o principal erro além desse é não apresentá-los aí, não apresentar Jesus para as crianças. Então que a gente fique atentos a isso. Quem são aqueles que são pais assim mais jovens ou que pretendem ser, né? Ou aquelas pessoas mais velhas que estão ali na fase de serem avós, né? Que orientem seus filhos a apresentar Jesus, né? Para os seus filhos, né? Então, feitas essas pequenas considerações aí, então naquela época era da mesma forma, né? Então, achava que a criança atrapalhava, que a criança tinha nada a ver, que aquilo, né? Que criança quer chegar perto de Jesus, imagina, né? Só quem tinha que estar perto de Jesus eram só quem pudesse aproveitar, vamos dizer assim, da presença de Jesus, né? Então sempre o forte, o mais forte, sempre podendo mais, né? Mas isso era lá naquele tempo. E Jesus, percebendo esse comportamento, porque Jesus sabe tudo, sempre soube tudo, né? Percebia o que movia, percebia toda essa dificuldade ainda da moral daquela época, né? Evidentemente ele se aproveita ali para ensinar e diz o seguinte, né? Deixai vir a mim os pequeninos, né? E não os embaraceis. É uma coisa assim, eu vou ler da forma como está registrado no Evangelho de Marcos. Olha. Bom, vamos começar pela uma passagem aqui da bem-aventurança em Mateus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso está em Mateus, no capítulo 5. E mais para frente em Marcos está assim, olha. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Muito lindo, né? Isso aqui, vamos imaginando a cena de Jesus acolhendo a infância, acolhendo as crianças e olhando para as crianças, não como serezinhos ali incapazes, né? Mas como um jardineiro que olha para uma semente que ele põe na terra ou para um botão de flor que vai desabrochar, né? Então Jesus observava aqueles pequenos espíritos que ali estavam, enxergava o potencial que os pais deveriam também enxergar e cultivar ali as virtudes, né? Aparar na medida do possível com bons exemplos, os defeitos, era isso que a gente deveria fazer. E preservar, sobretudo, naqueles seres e, sobretudo, em nós mesmos, preservar essa pureza de coração, quando ele fala, né? Esse capítulo que a gente fala, bem-aventurados os puros de coração. Então, preservar essa simplicidade, essa pureza, que é o que nos chama a atenção ali nas crianças, né? Algumas delas, né, que ainda não começaram a manifestar algumas tendências ali e tudo mais, né? Todos nós temos ali bons momentos e maus momentos, né? Então a criança ali nos seus bons momentos, em que ela tem toda aquela simplicidade, em que ela não vê a maldade muitas vezes, em que ela se entrega ali de coração aberto, sem reservas, a tudo que se ensina para elas, né? Então isso é a pureza de coração e é assim que nós adultos deveríamos tentar nos comportar, sem ser assim ingênuos totalmente, né? Sem ser totalmente ingênuos, tendo a sabedoria, né? Tendo os conhecimentos que a gente vai obviamente adquirido conforme vai estudando, vai se aperfeiçoando na vida, mas não perder essa simplicidade, essa pureza, essa docilidade que
a representação da infância traz, porque é assim que a gente vai conseguir absorver, mesmo depois de adulto e mesmo sempre e sempre, a gente vai ser dócil a absorver tudo aquilo de bom que nos espera, que nos aguarda, que nos é reservado, né? Se a gente tem essa boa vontade, essa pureza no coração, né? Então, quando a gente pensa que, olha, bem-aventurados os puros de coração, né? Porque eles verão a Deus. A gente já falou na semana passada das bem-aventuranças, né? Que elas ali, elas estão muito relacionadas à nossa condição espiritual do momento. E essa nossa condição espiritual do momento é assim: existem linhas muito tênues ali entre uma classificação e outra, né? Na questão 100 do Livro dos Espíritos, Kardec, ali na escala espírita, ele conseguiu deixar bem organizado e mostrar para a gente de uma forma assim clara, né, como se dá essa gradação, vamos dizer, ali, desde espíritos muito imperfeitos até espíritos, até chegar lá em cima no topo, né, no topo da escala, como espíritos puros, né, relativamente perfeitos, ou seja, aqueles que terão condições de enxergar a Deus, de ver a Deus, como fala ali na última bem-aventurança, né? Então a gente percebe que cada grupo de espíritos, conforme seja o seu desenvolvimento, ele vai ser atraído a viver, a habitar um mundo cuja vibração seja equivalente. Então, nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações, como regra geral, como maioria, né, somos quem? Os aflitos, que também temos aí a promessa, a bem-aventurança, né, que Jesus nos dá ali de um futuro melhor. Então, e aqui também, olha aqui, ó, esse daqui, os puros de coração. Os puros de coração também servem para nós, né? Por quê? Porque nós temos que buscar ser puros de coração para que um dia possamos ver a Deus. Só que quando a gente já consegue se resignar com os nossos sofrimentos, aceitar, né, bem dizer, ser humilde, procurar ser humilde e diante das aflições que nos atingem, né, aceitá-las ali com confiança, com resignação, a gente vai desenvolvendo qualidades ali que vão nos aproximando, a gente vai melhorando ali a nossa gradação naquela escala, né? A gente vai melhorando um pouquinho, mesmo ainda imperfeitos, nós vamos melhorando um pouquinho mais, nós vamos saindo dali, vamos dizer, até da maldade, da ignorância total, para um desejo para o bem, né? E aí a gente já imagina o seguinte, que quando a gente, no mundo ali que regenerado, né, no mundo regenerado, aonde estarão vivendo, né, encarnando espíritos na mesma condição, espíritos com uma inclinação maior para o bem, é isso que a gente deseja para nós, e nós estamos vivendo aí momentos decisivos para que a gente possa fazer as melhores escolhas, para que a gente de fato possa estar continuando e reencarnando aqui na Terra já regenerada, né? Porque nós estaremos ali com a vibração compatível a um mundo regenerado, ou seja, desejosos do bem. Então, quanto mais a gente vai desenvolvendo essas virtudes, a gente vai se tornando aí puro de coração, né? Vai buscando essa simplicidade, a gente vai buscando essa condição, que é uma condição que se opõe ao orgulho, né? Então, o puro de coração é aquele que já fica como ali uma criança, ávida, né, por ensinamento, por coisas ali que vão ensiná-la, que ela vai aprender para poder crescer. Então, o puro de coração é isso que nós temos que buscar, né, ser puros de coração nesse sentido. E quando a gente já tiver plenamente imbuídos desse sentimento, é porque nós já estaremos ali espíritos um pouco mais regenerados, né? Espíritos
com mais desejo do bem, desejosos, querendo mais o bem. E aí vem a promessa, né? Então, esses que se portam assim, esses que cultivam esse desejo do bem através da sua pureza de coração, eles têm a promessa do futuro. Está lá em Mateus, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, verão, né? Ou seja, é um verbo colocado no tempo conjugado no futuro. Então, no futuro, esses que são regenerados, no futuro verão a Deus. Por quê? Porque no futuro serão puros, né? Serão puros, espíritos puros que terão essa condição de compreender a Deus. Verão a Deus. Então, veja que no mesmo mundo, né, Deus é tão maravilhoso que nós aqui estamos no mundo de provas e expiações. Então, a grande maioria dos que aqui estão são espíritos que ainda se encontram em provas, expiações, em aflições, espíritos que ainda há uma predominância muito grande ali do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Por isso que a gente está envolvido aí nesses quadros de provas e expiações complicadas, né? Nesse mesmo mundo, a gente percebe que tem pessoas com inclinações já mais para o bem, né? Então, assim, à medida que as pessoas vão tentando se melhorar, a tendência é deveria ser essa, aumentar o número desses que querem se regenerando, que querem ir se tornando puros de coração, né? Aqui mesmo. Então a gente vê que aqui mesmo no nosso planeta Terra tem pessoas que já têm essa condição, né? Que já têm uma inclinação para o bem, porém ainda não são a maioria. Porque quando for a maioria, o mundo já vai estar regenerado. Ainda não é, mas o número vem crescendo, né? E está havendo aí uma limpeza para ajudar nessa alavancagem aí. E a gente também percebe que aqui no nosso mundo existem alguns, né, são as exceções, espíritos puros. Né? Jesus foi o espírito puro, o espírito mais puro que já veio para cá, em missão, né? Missão de amor. Jesus é um desses que já tem essa capacidade de ver a Deus, né? Então, ele vem para cá. E ele tem todo um exército de trabalhadores de uma condição superior, muito superior à Terra, espíritos que já habitam aí moradas felizes, tal, né? E esses, por exceção, encarnam aqui. Por exceção e amor à causa, como diz lá a bem-aventurança que fala, né? Bem-aventurados aqueles que por amor a causa da justiça, amor a Deus, sofrem perseguições, injúrias, né? Então, quantos são esses espíritos que vêm, encarnam aqui, são injustiçados, são perseguidos, mas eles alavancam multidões, né? Eles alavancam multidões. Eles nem precisam vir muito juntos ali, até no filme do Divaldo, né, tem uma cena lá que mostra isso. O Divaldo queria ficar junto do Chico e o Chico disse: somos dois postes de luz, temos que ficar separados, que é para poder levar a luz para mais gente. Então, um espírito dessa condição, um espírito superior, né, esses bem-aventurados aí que já conseguem suportar coisas que nós ainda não conseguimos, em nome da justiça, em nome de Deus, eles vêm e arrebatam multidões, muitos, né? Então, que a gente tenha sempre esse vislumbre, né? Que nós temos que ler as bem-aventuranças com esse olhar de querer atingir a promessa que vem logo depois da bem-aventurança, né? Porque vem ali o ensinamento, vem a sentença: bem-aventurados, no caso aqui, os puros de coração. E depois vem a explicação: por que serão bem-aventurados? Porque verão a Deus, porque serão chamados filhos de Deus, porque darão a terra, não é? Porque serão consolados. Então, a gente tem que ter sempre em mente o
que vem depois da bem-aventurança, que é o que nos aguarda. E procurar fazer aquilo que a bem-aventurança nos convida para que a gente receba o mérito. E para a gente encerrar, eu vou ler uma mensagem aqui de Emmanuel a respeito dessa parte, né, deixar vir nos pequeninos, que está nesse livrinho Ideal Espírita, de Francisco Cândido Xavier, por autores diversos. Essa é uma mensagem de Emmanuel, né? Surge o progresso da sucessão constante de labores variados em todas as frentes de atividade humana. Um esforço acompanha outro, um objetivo mais aperfeiçoado modifica os movimentos da criatura. Vida após vida, geração a geração, a humanidade caminha recebendo luz e burilamento. Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente, como toda colheita próxima se deriva da sementeira atual. A infância significa, por isso, as vibrações da esperança nos dias por vindouros, muito embora a fragilidade com que se caracteriza. A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços da virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu na infância o símbolo da pureza indispensável à sustentação do ser na vida maior. No período infantil encontramos as provas irrecusáveis de que as almas possuem no âmago de si mesmas as condições potenciais para a angelitude. Urge, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade que tantas vezes se nos ocultam nos gestos de fidalguia aparente. No reino de Deus ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. Observa, portanto, em ti os sinais positivos que conservas da infância como índice de valores morais para a excursão monte acima. Sê criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando a maturação de teus sentimentos na criação do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. Assina aqui Emmanuel. Então que a gente procure de fato nos fazer crianças, nos fazer pequenos, como colocou aqui, né? Dóceis, abertos, humildes, simples, para experimentarmos essas coisas maravilhosas que nos aguardam, essa bem-aventurança que nos aguarda, né? Então, para que a gente atinja isso, a gente tem que se fazer pequeno, se fazer puro de coração como uma criança, para receber, né? Estar aberto para receber aquilo que Deus reserva para nós. Agradeço a atenção de todos, tenham uma excelente semana, até a semana que vem. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer algumas reflexões sobre o Livro dos Espíritos, na parte que trata das leis morais. E vamos ver hoje o capítulo 12, iniciar o capítulo 12, que trata da perfeição moral. E o primeiro item é sobre as virtudes e os vícios. Questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquele que se baseia na caridade mais desinteressada. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 8, vemos que a virtude, em seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem.
Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto são qualidades do homem virtuoso. O virtuoso não exibe sua virtude, mas é adivinhado, pois ele é modesto e foge à admiração das multidões. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada. Não desenvolvemos todas as qualidades morais de uma hora para outra, mas aos poucos, desenvolvendo mais uma qualidade do que outra em cada encarnação, evoluiremos completamente, né? Desenvolveremos, melhor dizendo, todas as qualidades morais. Claro que isso vai levar muito tempo, né? A resposta do Espírito é bem profunda quando diz que a virtude mais digna é aquela que sacrifica o interesse pessoal em prol do bem do próximo. Nesse caso, a pessoa vence o seu egoísmo. Questão 894. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Resposta: os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso, lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estais ainda longe da perfeição, esses exemplos os espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei que nos mundos mais avançados que o vosso, isso que entre vós é exceção se torna regra. E o sentimento do bem se encontra por toda parte e de maneira espontânea, porque são mundos habitados somente por bons espíritos, e uma única intenção má seria neles uma exceção monstruosa. Eis porque os homens ali são felizes, e assim será também na terra, quando a humanidade se houver transformado e começar a praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Haverá um tempo, não é, em que vibraremos o bem alimentando os bons pensamentos e as boas ações. Assim haverá entendimento e união entre todos, aqui na Terra também. Né? Questão 895. Há à parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem, mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam em geral as certas provas e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é que é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Na questão 893 do Livro dos Espíritos mesmo, lemos que a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Ou seja, praticar o bem desinteressadamente é uma virtude, mas dar algo para receber em troca um favor ou ter um reconhecimento de outras pessoas não é uma caridade propriamente dita. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, podemos ler: o homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse e a justiça. Questão 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam os seus haveres sem proveito real,
por não saberem empregá-los de maneira razoável, terão por isso algum mérito? Resposta: tem o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre pelo menos uma falta de juízo. A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não o é a outros para ser encerrada num cofre. É um depósito de que terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que poderiam ter feito e não o fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que, na verdade, não estavam necessitados. O desinteresse é uma virtude quando se procura fazer o bem sem perguntar a quem e sem o interesse de ser reconhecido ou para sentir-se credor de outros ou de Deus. O mau uso do dinheiro é desperdiçar uma oportunidade de praticar o bem, embora não seja somente com o dinheiro que se faz o bem. O problema é que os espíritos nos ensinam que deixar de fazer o bem já é um mal. Questão 897. Aquele que faz o bem sem visar a uma recompensa na terra, mas na esperança de que lhe seja levado em conta na outra vida e que nessa a sua posição seja melhor, é repreensível e esse pensamento prejudica o seu adiantamento? Resposta: é necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse. A caridade verdadeira é a desinteressada e espontânea, mas há o exercício da caridade. A caridade é amor e nós aprendemos a amar e a fazer a caridade. Também, como já vimos em outras circunstâncias, a educação do amai-vos uns aos outros, quando praticado em família, se estende para a sociedade. Quando todo o nosso planeta praticar a lei do amor, ensinada pelo Cristo, haverá paz e união entre todos. Não haverá miséria, abandono, desprezo e muito menos guerras. Questão 897A. Mas cada um tem o desejo muito natural de progredir para sair da situação penosa desta vida. Os espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse fim. Será, pois, um mal pensar que pela prática do bem se pode esperar uma situação melhor? Resposta: não, por certo, mas aquele que faz o bem sem segunda intenção, pelo prazer único de ser agradável a Deus e ao seu próximo sofredor, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá chegar mais rapidamente à felicidade do que o seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não pelo impulso do ardor natural do coração. Então, é pouco meritório fazer um bem pensando em receber de volta, mas estar praticando a caridade, por estar buscando praticar os ensinamentos do Cristo, para melhor se aproximar de Deus, é muito válido. Questão 898. Desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por este mundo e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-nos por adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas e necessidades materiais? Resposta: sem dúvida. Primeiro, isso vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. No intervalo das encarnações, aprendereis em 1 hora aquilo que na Terra demandaria anos. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o adiantamento, porque o espírito perfeito deve saber tudo e, devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então vemos que o conhecimento é importante também na prática da caridade. Por exemplo, a medicina é fruto de muitos estudos e graças a isso as pessoas podem prolongar o tempo de vida das pessoas, aliviar suas dores, compreender o funcionamento do corpo e etc. Esse conhecimento e todos os outros auxiliam no progresso, não só o intelectual, mas também na questão moral, pois o exercício desse conhecimento pode ser usado para auxiliar outros.
Questão 899. De 2 homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O outro deve sua fortuna ao seu próprio trabalho e todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual deles é o mais culpado? Resposta: o que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer, conhece a dor que não alivia, mas, como geralmente acontece, nem se lembra mais dela. Aquele que foi pobre e se tornou rico e não se sensibiliza com as dificuldades dos outros, talvez tenha o coração endurecido pelas amarguras que passou e certamente não conseguirá fazer o bem. Estará deixando de praticar a caridade e alimentando o seu egoísmo com uma desculpa. Mas precisamos aprender, não faça aos outros o que não deseja para si mesmo. Há aqueles que dizem: que façam o que eu fiz. Mas se esquecem que tudo vem de Deus. Além do mais, a pobreza e a riqueza são provas pelas quais passamos. Nestas provas podemos fazer muito bem ou muito mal. É verdade que teremos outras oportunidades de fazer o bem, para resgatar os débitos criados por nós mesmos. Porém, uma oportunidade pode ser perdida nessa situação, né? Deixar de fazer o bem. Estamos evoluindo e Deus, né, na sua bondade, nos dá novas oportunidades para estarmos renovando, né, os nossos pensamentos, a nossa maneira de ver e praticar, né, os conhecimentos. Questão 900. Aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém terá uma desculpa válida ao dizer que ajunta para deixar aos herdeiros? Resposta: é um compromisso de má consciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 14, nós lemos: quando um homem trabalhou bastante e com o suor de seu rosto amontoou bens, vós o ouvis frequentemente dizer que quando o dinheiro ganho se lhe conhece melhor o valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, se esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro, que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho, mas se, ao contrário, esse mesmo homem que lembra suas penas, seus trabalhos, for egoísta, duro para com os pobres, é bem mais culpado do que os outros, porque, quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar aliviá-las nos outros. Questão 901. Questão 901. De 2 avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro. O segundo é ávaro só para os demais e pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe parece muito para satisfazer aos seus gostos e às suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre de má vontade. Ocorra-lhe, porém, uma fantasia e estará sempre pronto a satisfazê-la. Qual deles é o mais culpável e qual terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Resposta: aquele que goza. É mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu uma parte de sua punição. Então, aquele que acumulou e não soube aproveitar nem para ele mesmo, sofreu desnecessariamente, portanto já se puniu em parte, pois ele poderia refletir melhor sobre a vida e seus bens. Quais as utilidades do dinheiro que não tem uso algum? É como o acúmulo de objetos como roupas, ferramentas e etc. É uma doença e pode ser um processo obsessivo a que ele se entregou. Se agisse ao contrário, fazendo bem, poderia ter se libertado desse processo. Aquele que usa o seu dinheiro egoisticamente, visando o seu bem-estar exclusivamente, sem se sensibilizar com a necessidade do outro, estará jogando fora uma oportunidade de fazer o bem e deixar de fazer o bem. E deixar de fazer o bem é praticar o mal. Questão 902. É repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? Resposta: o sentimento é louvável, sem dúvida, quando puro, mas esse desejo é sempre bastante desinteressado, não trará
oculta uma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será, muitas vezes, a nossa? É interessante como, em primeiro lugar, pensamos que para fazer o bem precisamos de dinheiro, mas podemos ensinar algo que já sabemos, ajudar alguém na realização de uma tarefa, fazer uma visita a um doente levando palavras de consolo, orando por aqueles que estão doentes, confeccionar um trabalho manual em prol da caridade, ler um livro para alguém. Então podemos fazer muito, depende da nossa boa vontade. Questão 903. Há culpa em estudar os defeitos alheios? Resposta. Se é com o fito de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil, mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornares superior. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso. Questão 904. É culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? Resposta. Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona, apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo. O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Então, para os leitores, não importa com que intenção o escritor escreveu aquele livro, pois isso é entre ele e Deus, é um problema da consciência dele. O leitor tem a sua responsabilidade pelo uso do conteúdo que encontrou no livro. Questão 905. Alguns autores publicaram obras muito belas e moralmente elevadas que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram proveito. Como espíritos lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? Resposta. A moral sem ações é como a semente sem trabalho. De que vos serve a semente se não a fizeres frutificar para vos alimentar? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos. Questão 906. É repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece que o faz? Resposta. Desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber se age bem ou mal. É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus, e sobretudo na da lei da justiça, do amor e da caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou más, e aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências e de estar satisfeito por isso, desde que não se envaideça com o que cairia em outra falta. Então, para finalizar esse livro, vou ler a questão 919 e parte da 919A, que é sugerida no final dessa questão. 919. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos diz: conhece-te a ti mesmo. 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio.
Qual o meio de chegar a isso? Resposta: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de, de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. É Santo Agostinho que deu essa resposta, eu só li uma parte. Bom, finalizando nossos estudos de hoje, boa noite, obrigada pela atenção e que tenhamos, né, uma boa semana. Estaremos aqui novamente na quinta-feira. Obrigada, boa noite.